assunto agora aqui na Mercado e Consumo é food service, impacto do novo comportamento do consumidor nessa cadeia que é imensa, né? Envolve aí tantas empresas. E a gente recebe aqui no estúdio da Mercado e Consumo, montado dentro do Latam Retail Show 2025, a Daniele Garri, que é presidente do Instituto Food Service Brasil e também executiva da Puratos. Tudo bem, Daniele? Olá, boa tarde, tudo ótimo e vocês? Prazer estar aqui com vocês. Prazer também, bem-vinda. Gustavo aqui ao meu lado, fazendo companhia em mais essa gravação, mais essa cobertura do Latam Retail Show. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, adoro estar aqui ao seu lado. Com muito conteúdo e recebendo a Dani também, que é uma parceiraça. Já falamos muito com a Dani na Mercado Consumo e são sempre ótimas entrevistas. Verdade. A Dani acabou de sair do palco, aqui o Latam Retail Show também tem aí, obviamente, a gente fala de varejo, consumo, serviços e fala de food service também, né? O evento trata muito de food service, de toda essa cadeia, como eu comentei, dos operadores, da indústria, de quem faz abastecimento, enfim, é uma cadeia aí muito longa que é representada, inclusive, pelo Instituto Food Service Brasil, que a Dani dirige. O que são esses novos comportamentos, Dani? Ou melhor, como esses novos comportamentos que a gente, como consumidor, até já conhece mais ou menos do nosso dia a dia, estão impactando o food service, imagino, de maneira bastante intensa, né? A gente vem conversando muito, excelente pergunta, Ayana, assim, falando sobre o novo consumidor, né? Todo mundo fala quais são os impactos, o que a gente está vivendo hoje, mas existe hoje um consumidor muito mais exigente, né? Muito mais também ávido por informação, então leituras de rótulos, acesso à tecnologia e muito ávido por inovação. Só que daí, ao mesmo tempo que a gente tem um consumidor querendo inovação, a gente tem muita dificuldade de capturar a atenção desse consumidor. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrenta no food service. Então, a gente estava conversando bastante sobre velocidade, sobre atendimento. Quando a gente coloca a tecnologia, a gente tem que ter o atendimento humano também. A gente não pode perder esse contato, essa customização e essa experiência do consumidor. Eu lembro que a gente já tinha conversado no passado, mas assim, a experiência hoje ela continua envolvendo os pilares super importantes. A gente fala de segurança, de acolhimento, de uma comida incrível, de um atendimento perfeito, né, de customização, de você poder personalizar os seus pratos. Então a gente tem aí muitos fatores que impactam a experiência do consumidor. Então hoje ter uma boa comida num restaurante, ela é só o básico, né? Então a gente fala, né? E fala de temperatura e fala de muitas outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, Dani. Nessa parte de experiência, a gente vem nos últimos anos, falando muito, principalmente depois da pandemia, quando o físico ia morrer, e não morreu, obviamente, né? Mas que estava rolando uma transformação e vindo uma coisa, um foco na experiência, né? Como é que isso entra no food service, onde, claro, a comida entra como experiência também, mas tudo que você tem que fazer em volta, e como é que está essa evolução do setor mesmo, né? As empresas estão entendendo e estão se mexendo e fazendo isso? Eu acho que é uma preocupação hoje muito maior do que era antes. Então, assim, essa experiência, porque hoje a gente tem, pelo dado do IFB, a gente cai o número de tráfego de pessoas em loja. Então, a gente tem o consumidor frequentando menos as lojas. Então, isso é preocupante, né? Então, assim, tem aí uma queda do mercado natural e muitas vezes tem essa parte do híbrido, tem a parte das marmitas, tem a parte de custo, né? E quando ele frequenta, ele precisa dessa experiência. E aí o que a gente tem visto de oportunidade é que sim, muitos elos aí, muitos tipos de operadores, quando a gente fala da tipologia, tem trabalhado cardápios diferentes, ainda mantém um bom atendimento e a gente não pode perder qualidade. E aí a gente consegue aumentar o ticket. Então, o setor ele vem andando de lado, porque a gente cai o fluxo em loja, mas ao mesmo tempo a gente sobe o ticket médio no Brasil. Então, cada vez mais a gente vai ter que estar atento a tudo, né? Então, acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de estar cada vez mais inovando e se especializando aí no atendimento ao consumidor, principalmente. Essa história das marmitas é curiosa, né? Porque, quer dizer, é um hábito que brasileiro, especialmente talvez de classe D e E, C, sempre teve, né? Levar marmita para o trabalho e tudo mais. Mas mudou um pouco a característica, né? Hoje está atingindo muito mais gente e com foco muito em saudabilidade, em você comer correto ali no dia, né? Se tornou uma ferramenta importante, né? A gente viu uma pesquisa, Ayana, onde envolvia exatamente o motivo da marmita, né? Então, e aí a gente viu os 3 principais motivos. O primeiro motivo, ele fala de saudabilidade,
né? Então ele sim está preparado e tem muitos adolescentes preparando a própria marmita que fica, né? Passa o final de semana preparando as marmitas da semana. Eu tenho escutado isso de amigos, isso surpreende, me deixa um pouco, meu Deus, chegamos nessa fase. O segundo pilar a gente fala de custo, então assim também é uma questão de limitação de orçamento. A gente, né, tem um orçamento um pouco mais reduzido e a alimentação fora do lar sofre com isso. E terceiro é a conveniência, é a praticidade, é a velocidade, é a hora que você consegue voltar rápido para sua mesa para trabalhar e consegue, né, sair um pouco mais cedo, ou fazer alguma outra coisa, se conectar, responder mensagem. Então a marmita também ela te traz um pouco da conveniência, que às vezes você tem um pouco da lentidão ainda no atendimento numa hora de rush, principalmente quando a gente fala do horário do almoço. Mas é algo que deixa a gente esperto, né? Então a gente tem grandes players já se especializando em marmita, como a Live Up, por exemplo, que eu acho que é super importante o trabalho que eles vêm fazendo. É um super case, né? Muito curioso a gente ver hoje essas empresas que estão apostando justamente nisso, e até a indústria, né, que está vendendo, enfim, comida pronta. A gente faz tempo que tem comida pronta congelada no mercado, mas está já também indo para esse lado de pratos prontos, né? Um prato feito para você levar de repente aí, ou até consumir em casa. Muita gente também consome marmita em casa hoje por questão de tempo, né? E aí a gente tem também um outro lado. Eu almoço sempre num restaurante natural ali, uma coisa mais simples, de uma senhora que é na frente do meu escritório, e ela tem o cardápio que ela serve de almoço executivo e o cardápio da marmita, ou seja, muita gente que almoça leva a marmita para comer em casa. Então também tem uma oportunidade que ela viu ali de como viver o outro lado da marmita, né? Então ela perde um público que leva e não frequenta, mas quem frequenta leva para casa. Então busca um equilíbrio ali, de repente, num volume que ela deixa de perder negócio, né? A gente está vendo um monte de mudanças no consumidor, seja no consumidor do food, no consumidor do varejo em geral, em nós mesmos, né? Você acha que vai chegar um momento, se já chegou, se vai chegar um dia, que a gente vai conseguir que o setor vai conseguir, de repente, antecipar um pouco esse tipo de coisa? Porque, assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um bar, e aí, faz um ano, mais ou menos, dentro do bar, ele abriu uma hamburgueria, e ele não conseguiu antecipar, foi meio sorte. Mas a queda de bebida alcoólica veio, só que como ele abriu a hamburgueria junto, equilibrou, ele não sofreu, porque equilibrou. Aí ele conseguiu ver isso meio por sorte, né? Mas assim, será que as pessoas vão conseguir antecipar? Não sei, talvez com o advento da inteligência artificial, enfim. É algo que o setor procura fazer, Dani? É algo que a gente precisa fazer, não é nem que a gente procura, a gente precisa fazer. E aí eu falo que a gente, de coração, a gente precisa querer ouvir o cliente. Então, assim, muita gente fala, eu escuto o consumidor, porque a voz do consumidor é o cliente, mas quantas pessoas estão organizadas ali num sistema de operação que consegue parar e ouvir o cliente com qualidade? Porque a informação já está. Então a gente fala que uma tendência é algo que já está acontecendo, né? Não é algo que vai acontecer daqui para frente. Assim, já é uma tendência, já está acontecendo. Então a gente vê hoje muitos consumidores que já estão falando por algumas coisas. E uma das coisas que a gente vem ouvindo no sistema mudanças de hábitos de consumo. Então eu não posso frequentar um estabelecimento que serve o mesmo cardápio de segunda a segunda, no café, no almoço e no jantar, porque assim, são demandas diferentes. Então, assim, quem não está vendo isso está perdendo uma grande oportunidade de capturar mais consumidores e um ticket maior. Assim, numa segunda-feira a gente come uma comida mais leve, mas isso é tão óbvio, né? Por que o meu cardápio da segunda é igual ao meu cardápio da sexta-noite? Você vai no restaurante, os cardápios são iguais, né? Então, assim, por que a gente ainda não está flexibilizando o atendimento e o formato numa renovação de cardápio, né? A gente não está falando de inovação, é na forma de renovar como atender, como servir, ou fazer sugestões, né? Então, se você tem aí alguma restrição de caloria, deixa eu te contar, esse prato só tem tantas calorias, você já cumpriu as suas calorias da semana, do dia, deixa a gente complementar. Então, assim, tem informação, mas agora a gente precisa de velocidade para realmente trazer o negócio para dentro de casa, né? Total. E um fenômeno que a gente está vivenciando, começando a vivenciar, pelo menos aqui no Brasil, ainda porque tem uma questão de preço também, é o das canetas emagrecedoras, né, desses remédios aí usados para emagrecer. Ontem, aqui
aqui no Latam Retail Show houve a apresentação de uma pesquisa que mostra ali, dá uma ideia mais ou menos do que isso pode ter de impacto, né, na indústria de alimentos e bebidas. Como vocês estão olhando para isso, a cadeia de food service como um todo, o que você imagina que pode acontecer? A gente já está falando disso já faz um tempo e eu acho que a gente ainda não tem dado suficiente que seja um impacto grande no setor. Então, acho que é muito incipiente ainda, é setorial, mas o impacto ele existe, né? Então, de uma forma onde a gente pode também se reinventar com porções menores. Então, assim, muitas vezes a gente não vê essa mudança rápida de menu também para mudanças menores. Mas a indulgência, ela nunca vai deixar de existir. Então, que a gente tem uma redução de apetite, sim, mas o consumidor, eu acho que tem, e é o nível que consome, ele é um consumidor, né, que tem um padrão diferenciado, é um padrão, né, que tem aí alguns estudos e que se permite e que precisa da caloria, do açúcar, né? Então, assim, a gente não vai abrir mão também. Eu sou uma, por exemplo, que eu preciso daquele docinho em algum momento até para render um terceiro turno. Sim. Né? Então, assim, é o quanto que o consumidor também ele se permite e ele precisa dos alimentos. Então, acho que não é para a gente se preocupar, acho que é mais para a gente usar a informação e se reinventar. Eu acho que aí eu vejo muito mais oportunidade, sim, até do que um grande impacto. Foi muito curioso, né, Gustavo, porque a pesquisa do Varejo 360, que foi trazida aqui ontem para o evento, mostrou, como eu disse, e você tem toda a razão, é muito começo ainda para a gente falar no que vai acontecer, mas mostrou que tem algumas pessoas, por exemplo, passam a consumir cerveja, que não tinham parado de consumir porque, enfim, por uma questão de caloria, não quer engordar, passa a consumir cerveja a partir do momento que está usando caneta emagrecedora. Ou volta a consumir o refrigerante, não o diet, light, mais o zero, mas o refrigerante tradicional, conta, né? Exatamente. Parece que tenta equilibrar ali com as... Faz todo sentido. Não, mas e eu acho impressionante também como mudanças no setor de saúde vão impactar o setor de food, né? Isso a gente pode falar das próprias canetas, enfim, mas também de cirurgia bariátrica, por exemplo, que é algo que também antes você tinha muito mais restrição de convênio médico para fazer. Hoje é diferente, o entendimento é diferente, né? E elas vão impactar na vida das pessoas e vão acabar impactando. Isso você falou do álcool, Ana, tem muita gente que faz a cirurgia bariátrica, por exemplo, e que não era consumidor de álcool e que passa a consumir o álcool. Claro. Né? Claro. Então, você de repente vai perder algumas coisas do setor de food, mas a pessoa vai consumir mais o outro. E eu queria comentar uma coisa que a Dani falou em relação às porções. E aí a Ana é minha testemunha aqui. Nós trabalhamos juntos no mercado de consumo, muitas vezes a gente almoça junto. Eu fico impressionado porque a gente está gravando aqui em São Paulo. É difícil um restaurante em São Paulo que sirva um prato para uma pessoa que seja realmente para uma pessoa. É verdade. É impressionante. Isso quando a gente não fala dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, exato, as porções são gigantescas. Isso. Tem oportunidade. A gente também está falando aí um pouco de sustentabilidade, de desperdício. Total. Sobre isso também, né? Não só sobre a quantidade, mas como que a gente cuida do desperdício também no Brasil, né? No país onde a gente tem muitas pessoas morrendo de fome. Mas falando um pouquinho que vocês estão falando, acho que é super interessante, fazendo o vínculo com a saúde, acho que o food, ele entra agora numa fase muito legal. Então, eu que trabalho na Puratos, na parte de é uma empresa de panificação, confeitaria e chocolate, mas falando de panificação, até comentei agora no painel que outro dia me chamaram numa padaria, o dono da padaria, Dani, você precisa ver essa cena, eu tenho certeza que você vai se emocionar. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo aqui? E era um senhor que estava no balcão, ele estava pedindo um pãozinho com uma receita de uma nutricionista, coma pão com fermentação natural. Isso para mim é incrível, porque a gente está desenvolvendo isso no mercado e parecia que estava demorando muito para chegar. E aí ele falou, Dani, chegou um momento que agora a gente tem isso prescrito por pessoas, né, da área de saúde, indicando aí uma parte que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos e que não estava andando. A gente ficou super feliz, mas e aí a gente sugere que as padarias tenham também, não só os pães comuns, mas os pães com fermentação natural, porque tem uma digestão mais fácil, ele é mais leve, te dá uma sensação melhor de bem-estar. Então, assim, a gente precisa trabalhar. E aí o insight para mim é como que o food trabalha junto com nutricionistas, com médicos, levando a informação e fazendo
fazendo eventos e trazendo mais informação para o setor. Porque hoje realmente a gente só tem fermentação natural, mas e aí? Sim. Isso faz o que comigo? O que isso me ajuda? Então, se a gente conseguir com que a cadeia toda, né, pensando no bem-estar, contribua com a informação, vai ser muito rico, vai ser um passo super importante no Brasil. Super importante para as empresas, porque lançam mão dessas oportunidades, e para os consumidores, né, que buscam essas informações no dia a dia. E você citou algo muito importante, que é a questão do desperdício. Imagino que a inteligência artificial também tem ajudado algumas empresas nessa questão de gestão, pelo menos, né, ali, do que vai ser consumido, do que vai ser comprado, né, para a loja naquele dia, enfim. Falando um pouquinho da inteligência artificial, quando a gente olha os 3 elos do food service, quando a gente olha para a parte ali, a parte de serviços, da parte de distribuidores, né, dos operadores logísticos, então assim, eu acho que é um excelente exemplo, que isso ajuda muito na rastreabilidade dos produtos e também de fazer uma alimentação ali de uma cadeia de S&OP perfeita, né? Como que a gente consegue automatizar cada vez mais e estar mais eficiente com mais velocidade, né? Porque hoje é um ritmo muito grande de pessoas envolvidas aí no processo de alimentação da cadeia. Olhando para o consumidor como operador, eu acho que a gente tem essa parte de customização dos tablets, não, como que a gente chama? Dos totens de atendimento, onde você consegue personalizar o seu pedido. Então, acho que isso, a gente está falando de inteligência artificial, onde você coloca o seu CPF, eu já sei que a Dani não come isso ou come aquilo, como que eu atraio ela, né, de uma forma um pouco mais customizada e inteligente. Então, acho que isso a gente já vem trabalhando no Brasil e acho que principalmente nas redes mais organizadas e tende a se desenvolver para o independente também. Acho que é um grande passo que a gente deu. Tem uma questão de novas gerações que não querem o atendimento humano, eles preferem ser atendidos por totem e às vezes momentos que a gente também não quer ser atendido, né? Então assim, são coisas que isso pode ajudar. E quando a gente olha a parte da indústria, Ana, a gente conversou hoje um pouquinho, Gustavo também, falando sobre processos de cocriação que a gente tem junto com os clientes. Como que a indústria consegue se antecipar, pegar a informação ali dentro de painéis sensoriais e já desenvolver produtos que saiam realmente de acordo com o feedback do consumidor. Então são processos que envolvem muita tecnologia, muito conhecimento, mas que a gente ajuda aí de acordo com os 3 elos, coloca inteligência e a gente ganha mais como consumidor também. Muito bom. Eu adoro um totem, viu? Eu também adoro um totem. Mas eu também tenho meus momentos de querer ir lá, enfim, ter aquele atendimento mais Mas você sabe que a gente tem informação que no totem o ticket ele é maior 30% do que no atendimento humano. Porque no totem você tem ali a pessoa, às vezes ela está te sugerindo uma sobremesa e aquilo você não quer, a sugestão, por mais que você queira, você fala, putz, isso tem que partir de mim, então eu já estou com o meu ticket formado aqui. E muitas vezes a pessoa quer saber, Gustavo, isso está muito interessante, quer saber o ticket, o valor final da compra. Então o totem ele te permite, Antes, né? você coloca, você pode tirar alguma coisa. Não, está muito caro, prefiro... Né? Então, se você não é pego de surpresa, você não passa vergonha no ponto de venda, você quer comprar essa sobremesa, não, mas quanto custa? Você também não quer perguntar o preço da sobremesa. Mas ali no totem você tem muita informação e ajuda você a subir o ticket, porque você vai colocando coisa que cabe no bolso, né? Adicionando toppings ali que você não adicionaria. Então, assim, isso é muito interessante. Verdade, né? verdade. A Iana já deve ter ouvido essa historinha em algum Bora Varejar, que é o nosso podcast lá do Mercado Consumo. Mas a Dani acho que não. O totem uma vez me salvou, porque eu estava, acho que foi em 2022, mais ou menos, eu estava em Israel, não falo nada de hebraico, né? E era um McDonald's, só que era afastado. Geralmente lá nas grandes cidades, principalmente Jerusalém, Tel Aviv, o pessoal fala muito inglês e tal. Mas era um McDonald's na estrada, né, afastado. E o pessoal não falava inglês, era difícil. E aí o totem me salvou. É isso. Porque o totem, né, você coloca em inglês lá e acabou. Tudo certo, o Big Mac lá vai ser o Big Mac. Vai embora. E eu falei de personalização, que às vezes eu quero atendimento mais personalizado do balcão, mas nem é isso, né? No totem você também consegue ter um atendimento super personalizado, né? Sim. Que são abordagens diferentes. No balcão, mas quando você quer, sei lá, fazer perguntas, né? Quando você quer de fato interagir. Um garçom. Você quer um carinho, né? Uma à la carte, você quer um atendimento, né? Exato. Você está triste, você quer ouvir uma palavra de apoio. Quer perguntar se pode mudar um molho, não pode? Pode mudar alguma coisa, verdade, né? Outro é um tipo fato. de personalização também. Dani, super obrigada. Parabéns prazer, aí pelo painel. Enfim, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigada, o prazer é meu, sempre à disposição. Prazer nosso. Gustavo, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E continuamos, né, nessa cobertura intensa aqui de Latam Retail Show. Isso aí. Obrigado, Ana. Obrigado, Dani. Parabéns pelo evento, gente. Sucesso. Obrigada. Incrível. 10ª edição do evento Latam Retail Show, sponsored by IBM 2025. Continue acompanhando a cobertura completa na Mercado e Consumo.